Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. O tema deste vídeo é mais uma profecia mentirosa de falso profeta. Está rodando por aí, está sendo anunciado por aí pelo tal pastor Ezequias Silva. Eu acompanho o canal do nosso irmão Geraldo Moraes, um pregador fiel da sã doutrina, e eu assistindo o vídeo dele ontem, também me inspirei para falar contra esse falso profeta chamado pastor Ezequias Silva. Ele está cuspindo por aí, porque não é falando, ele está cuspindo por aí, está vomitando por aí na internet, que dia 30 de março, próxima semana agora, hoje é dia 27, próximo dia 30, haverá um holocausto sangrento, haverá um apocalipse, conta dizendo que as pessoas irão morrer nas calçadas, que para as pessoas não saírem de casa devido a catástrofes, mas com 101% de certeza sabemos que Deus não fala pela boca, principalmente de um balabachúria, principalmente de um que usa dizendo língua de anjos para falar. Fica claro que é um falso profeta, um cão guloso, mentiroso, louco, insano. Eu vou colocar esse vídeo para você ouvir, assistir, e depois, em cima das profecias dos verdadeiros profetas que Deus falou pela boca deles, nós vamos desmascarar mais um falso profeta. Vamos lá. Ontem aqui, Deus falou comigo na live, tá aí. Gente, unge a casa de vocês mais uma vez, não para. Dia 30 de março vai ser na madrugada do terror, vai ser a madrugada do desespero. É por isso que eles querem me tirar, porque eu prego que Deus manda para alertar o povo, porque o diabo quer ceifar vidas, o diabo quer tirar vidas. Que Deus alerte, o povo obedece, que o povo vive porque obedece a voz de Deus. E Deus falou para mim, diga para o meu povo, dia 30 de março eu entrar em casa, jejuar dia 30 de março o dia 29 jejuma, vai ter o jejum do dia 29, jejua dia 29, mas dia 30 de madrugada, de meia-noite em diante, não saiam por nada, porque vai descer o espírito da morte, vai andar nas ruas. Deus falou comigo, você já vê acidentes dobrar, vai ser uma coisa terrível. Você vão encontrar pessoas mortas nas calçadas, vai encontrar pessoas mortas dentro dos bares, vai encontrar pessoas mortas, as pessoas vão cair dentro dos mercados e vão começar a ter ataque, falta de ar. O espírito da morte vai tomar conta de tudo, de madrugada do dia 30. Invita mercados, invita ruas. Que é isso, pastor? Está colocando pavor no povo. Eu estou alertando o povo de Deus para que a morte não tome conta de vocês e não mata vocês. Ei, cada mão que eu me declaro. Tranca dentro do quarto, oram, unge a porta de vocês, da janela de vocês, porque é Deus que está mandando. Se não fosse Deus, não estava acontecendo o que está acontecendo agora. Vê as pessoas morrendo aí, igual Deus revelou. Avisa a todos, manda para todo mundo. Avisa todo mundo, diga, ei, vamos jejuar dia 29, e dia 30 de madrugada ninguém sai, unge as portas, casa. É Deus que está falando, está mandando. Porque eu vi um cavaleiro amarelo andando nas ruas e ceifando vidas, e era muito rápido. Isso é o mundo inteiro, escute. Vai passar nas televisões, vai passar nas plataformas da internet, as pessoas passando mal caindo dentro dos mercados, as pessoas passando mal caindo nas ruas. Pode aguardar, dia 30.
Acabamos de ouvir esse senhor, esse cidadão, falando sobre essa tal dessa profecia que Deus falou pela boca dele. Mas disse Salomão em Eclesiastes, capítulo 1, versículo do 4 ao 8. Eclesiastes, do versículo 4 ao 8. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece a mesma. Versículo 5. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e torna os seus circuitos. Versículo 7. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi é, e o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Então ele disse, inspirado por Deus, a sabedoria de Salomão falou essas palavras, dizendo que debaixo do sol não há nada novo. Essa pandemia que nós estamos atravessando agora no ano 2021, século 21, em 1918 morreram cerca de 50 milhões de pessoas. Houve a Primeira Guerra Mundial, houve a Segunda, com certeza haverá a Terceira, e assim por diante. Porque não há nada novo. A desobediência da humanidade sempre houve e sempre haverá. O filho da perdição andará na terra juntamente com os eleitos e filhos de Deus. Por que os filhos de Deus e os eleitos de Deus sofrem? Pela falta de conhecimento. Porque não tomam a posição de filho, de eleito de Deus. Ficam por aí, sendo manipulados, sendo enganados por pessoas igual essa que nós acabamos de ouvir, ver o vídeo dele. Veja o que Deus disse através do profeta Jeremias a esse respeito. Jeremias 14, 10 até o 18, vamos ler. Assim diz o Senhor a respeito deste povo. Eles gostam de andar errantes e não sabem controlar os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles. Agora ele se lembrará das maldades que fizeram e os castigará por causa dos seus pecados. Versículo 11. O Senhor me disse ainda, não interceda por este povo para o bem dele. Versículo 12. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, eu os consumirei pela guerra, pela fome e pela pandemia, pela peste, por doenças, por enfermidades. Versículo 13. Então eu disse, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão a guerra, nem passarão fome, porque eu lhes darei verdadeira paz nesse lugar. Olha o que os profetas falavam naqueles dias. Versículo 14. E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Versículo 15. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas estão consumidos pela guerra e pela fome. Versículo 16. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da guerra. Não haverá quem os sepulte, a eles, as suas mulheres, a seus filhos e as suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Esta profecia ela foi direcionada exclusivamente na época para o juízo de Deus que haveria de vir e que veio no ano 70. Jerusalém foi sitiada por 3 anos e meio, da metade do ano 66 ao ano 70.
Esse juízo era para ter se encerrado no ano 70, mas devido à desobediência, devido à soberba, à arrogância da humanidade, dos seres humanos, as tragédias, as transgressões, as mentiras, as fraudes estão por aí. E quem planta carne, colhe coisa da carne. Versículo 17. Portanto, diga-lhes esta palavra, que os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, sem cessar. Porque a virgem, filha do meu povo, sofreu um grande golpe. Está gravemente ferida. Se saio ao campo, vejo os que foram mortos à espada. E se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Então você veja bem, o sofrimento desses cães, desses falsos profetas, já ocorreram no ano 70, no juízo de Deus. E eles ainda continuam com as suas falsas profecias, dizendo: Deus me diz, Deus manda eu dizer à igreja, Deus manda eu dizer ao irmão. Mas acabamos de dizer que Deus não manda falar nada. Como que Deus vai mandar falar alguma coisa para mim ou para você, se nós somos morada do Espírito de Deus? Deus é o Espírito, Deus é o Senhor. Então como que Deus vai usar um balabachúria, um cão guloso, um homem para dar recado para mim? Ele fala na minha mente, ele me corrige, ele me exorta, ele me consola, ele me edifica. Deus derrama a ira dele sobre os desobedientes, sobre os incrédulos. Porque quem semeia carne, coisas da carne colhe. Em Ezequiel também foi dito isso. Foi outra profecia. Em Jeremias, Ezequiel, Isaías, são Sofonias, Lamentações, são praticamente só profecias contra os cães, contra os mentirosos. Jeremias capítulo 13, do versículo 1 ao 16. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel, a esses que profetizam o que lhes vem do coração. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Versículo 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. 4. Os seus profetas, ó Israel, são como raposas entre as ruínas. 5. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. O dia do Senhor se referiu ao julgamento de Deus, que ocorreu no ano 70. 6. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Versículo 7. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Versículo 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. 9. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor Deus. Porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo paz, quando não há paz. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal. 11. Diga aos que estão aplicando a cal que a parede ruirá. Haverá chuva torrencial. Vocês, pedras de granizo, cairão. E um vento tempestuoso irromperá. 12. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que você a caiaram? 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso, na minha ira haverá chuva torrencial, e na minha indignação pedras de granizo para a destruir. 14. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que
apareçam os seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. 15. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que cobriram com cal. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram de cal. 16. Os profetas de Israel que profetizam a respeito de Jerusalém e para ela têm visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor Deus. Então, meu amado, é muito grave o que esses balabachura, esses cantarábias andam por aí falando. Se utilizando de uma língua que eles dizem ser língua de anjos. Mas Deus nunca usou língua de anjo para falar com ninguém. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, nunca falou na língua de anjos com ninguém. Paulo disse, quando Jesus apareceu em forma de uma luz para Paulo, falou na língua dele, se não me engano, aramaico. Então esse é insanidade, na verdade, insanidade, dá nojo de ouvir isso daí, dá nojo de ouvir. O cara falando uns negócios, umas profecias. Então, não é de hoje que esses cães profetizam mentiras. Não é de hoje, sempre houve isso. Por quê? Volto a dizer o que disse o sábio Salomão. O que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada novo debaixo do sol. Então, o que aconteceu há 3, 4 mil anos atrás, está acontecendo nos dias de hoje. Essas mentiras, essas falsas profecias. Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado e todos se esforçam para entrar neles. Então, essa profecia que essa entidade falou, é verdade ou é mentira? Devemos acreditar no que foi dito pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel ou acreditar nesse pastor Ezequias Silva? Um insano. Hoje é dia 27. Estou com um canal aí, novo, mas tem quase 300 vídeos. Estou falando que ele é um mentiroso, através das escrituras, através das profecias, porque eu creio no que está escrito, não no que o homem diz, eu creio no que está escrito. Afinal de contas, o que está escrito é a boca de Deus. Eu creio que a lei e os profetas duraram até João. Esse que se diz pastor, porque na terra, na verdade, não existe pastor como título, ele diz que Deus falou através dele. Eu não creio nele, eu creio no que está escrito. Que o fim da lei e dos profetas foram, que a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. Em Zacarias, capítulo 13, versículo 2, assim foi dito. Naquele dia, o que significou naquele dia? Quando veio o juízo de Deus no ano 70. Quando o Filho do Homem veio como juiz e julgou Israel. O que esse pastor Ezequias com certeza não acredita. O que a religião, que a teologia, infelizmente não acredita. Porque eles ainda esperam o Jesus de Nazaré vir por sobre as nuvens. Eles ainda acreditam que haverá julgamento. Mas para que haja outro julgamento, então Jerusalém deverá ser reconstruída, os soldados romanos terão que ressuscitar, o general Tito, que foi o comandante do cerco naquela geração, deverá ressuscitar para cercar novamente Jerusalém. Naquele dia, Zacarias 13, 2, mais uma profecia, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra o nome dos ídolos e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Aí você me diz, mas e por que na minha igreja manifesta pombagira, tranca-rua, Zé Pilantra, Zé Pilintra e roda aqui? Porque são espíritos de erro, de engano, de mentira, enviados pelo próprio Deus, para que as pessoas acreditem naquela mentira. E fiquem idolatrando, sofrendo, se arrastando atrás de um balabachura, atrás de um bispo, de um pastor, que se diz ser bispo e pastor. Meu amado, então, para encerrar, espero que essa mensagem tenha sido útil. Hoje é dia 27 de março de 2021. A profecia dessa coisa foi para o dia 30. Então, creia
que dia 30 passará, você estará bem, estará triunfando na obra perfeita que o Pai fez para nós. Afinal de contas, eu e você, nós somos a obra perfeita de Deus. Nós somos a criação de Deus mais perfeita. Nós somos a menina dos olhos do Pai. Acredite. Fique em paz. Tudo coopera para aqueles que amam a Deus. E você é um filho e eleito de Deus. Creia que essa profecia... profecia não, esse negócio que essa coisa falou não passa de uma ilusão, de uma loucura. Fiz esse vídeo para colaborar também com o nosso irmão Geraldo, o qual eu sigo, o qual é a inspiração para que eu venha falar com autoridade, com intrepidez a respeito da sã doutrina, pois eu creio que ele é o Espírito da Graça falando pela boca dele. Para libertar os cativos da religião, para libertar os que estão presos aos grilhões, aos algemas da lei de Moisés. Então, se esse vídeo chegar ao meu irmão Geraldo, amado, graça e paz. E a você, graça e paz. Se foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar essa mensagem aos nossos irmãos eleitos que estão sendo enganados, tosqueados por pessoas igual essa que você assistiu esse vídeo. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.